E aí, meu povo, tudo bom? Então a gente vai dar continuidade hoje à nossa conversa e acerca de tudo que vem sendo falado. Como eu sempre falo para vocês, se vocês ainda não nos conhecem, se assistam, né, os vídeos anteriores, curte a gente, começa a seguir, ativa o sininho lá no YouTube para que você possa receber as nossas notificações. Então hoje, como eu também havia dito no vídeo anterior, a gente vai dar continuidade, né? E vai iniciar a nossa conversa acerca da cultura, né? Do povo africano e o porquê que essa cultura ela é tão importante para nós brasileiros. Primeiramente, o que vocês precisam saber que através de uma lei, né? Que foi instituída em 2003, a Lei 10.639, se tornou obrigatório na grade curricular do ensino fundamental e médio a inclusão aí dos conteúdos da cultura africana e afro-brasileira. E por que obrigatória? Porque se assim não fosse, provavelmente não teria acesso a essa informação nas escolas. E essa lei ela foi colocada, né, onde esse conteúdo deveria ser inserido tanto em escolas públicas quanto em escolas particulares. Por que da importância, né, do estudo dos povos africanos e por que da importância, como eu disse, para nós povos brasileiros? Estima-se hoje no Brasil que a população negra no Brasil, ela gira em torno de 56% da população total, né, do nosso país, e que o Brasil, ele é o segundo país que possui mais negros fora da África, perdendo apenas para a Nigéria, que é um país africano. A África é um continente, um dos continentes que nós temos, né, pelo mundo, e infelizmente por conta da escravidão, foram trazidos cerca de 5 milhões de pessoas para o Brasil através do tráfico negreiro, onde era uma transação comercial muito rentável para os colonizadores. E aí o que vocês precisam entender? A África, ela, enquanto seu continente, ela é dividida em África do Norte e a África subsaariana. Dentro desses dois, a gente tem divisão de outros 5 grupos, que depois eu vou explicar para vocês a divisão como é que eu posso falar, essa divisão desses 5 lugares da África, aonde a gente vai trazer a África meridional, a África oriental, a África ocidental, a África subsaariana e a África meridional. Acho que eu não falei repetido, né? Eu vou colocar o nome aqui para vocês, mas num outro vídeo eu vou explicar. Hoje mesmo é só para vocês entenderem. E aí, o mês de novembro, ele é tido como o mês da consciência negra. E aí não tem esse papo de falar consciência humana. Primeiro que se a gente tivesse consciência humana, pessoas não teriam sido escravizadas. Pessoas não teriam colocadas ao nível de inferiores. E aí o que vocês precisam entender também é um outro ponto, que cientificamente a única raça que existe é a raça humana. Ponto. Se a gente pegar todas as diversidades que nós temos, né, no nosso DNA, há uma diferença de apenas 0,1%, e essa diferença, de acordo com os cientistas, ela não quer dizer nada. O que nós somos divididos são em etnias. Essas etnias, elas vão trazer a particularidade de um povo em sua cultura, em sua alimentação, em seu modo de viver, religião. Então a etnia é o que faz cada grupo, né, ser semelhante. Então são divididas em várias etnias. Geneticamente, nós temos formação de povos, né, que tem suas características populares também em relação à cor da pele, em relação à cor dos olhos, à forma do nariz, da boca e assim por diante. E por que foi criado o termo raça? Bom, o homem ele vai criar aí várias nomenclaturas para dividir o povo somente em busca de poder. Que seja a nomenclatura de raça, né? Como a gente tem chamado a raça negra, a raça branca, a raça asiática e assim por diante. Mas essas nomenclaturas nada mais vão trazer o que a gente conhece como racismo. E como eu disse
anteriormente, agora há pouco, esse racismo, né, esse preconceito com o outro, essa discriminação com o outro, ela vem mesmo somente para subdividir e para colocar um povo abaixo do outro. Outra coisa que vocês precisam entender também é que o racismo ele é uma questão de poder, ou seja, um determinado grupo que se colocou numa situação de poder, como o homem branco que escravizou a população negra. Por isso que não existe o racismo reverso, como muita gente diz. O povo negro ele nunca esteve numa situação de poder, então não é possível existir um racismo reverso. Isso não existe, tá? Quem acredita nisso, a gente pode começar a excluir esse ponto. E o que vocês precisam entender também a respeito de colonização? A colonização basicamente é um povo que ele invade o território de um outro povo e assim ele insere a sua cultura, a sua religião, ele tira daquele povo, né, tudo que ele pode tirar em benefício, aí eu falo em questão monetária, ele subtrai, né, daquele solo todas as informações e todos os mecanismos de riqueza daquele povo, e basicamente, depois disso, ele ainda tenta apagar a cultura daquele povo. E aí lembra quando a gente falou num outro vídeo sobre a questão do eurocentrismo? Então, o eurocentrismo é que se acreditava que a Europa era o centro do mundo, né? E é quase uma situação quase narcisista, que o que fosse diferente de um europeu era feio, era ruim, era sujo, era inferior. E é assim que a colonização europeia ela vai agir aí por todo o mundo, né? Pelos lugares onde essas pessoas, esse povo europeu passou. Outro ponto também bem interessante, a África, o continente africano, ele foi basicamente colonizado por portugueses, espanhóis e franceses. A economia da África, ela basicamente ela está destinada à economia agrícola, né? De subsídio agrícola. E também a África, ela é um país que possui muitas riquezas, como ouro, diamante, petróleo, em alguns lugares petróleo, e também gás natural, que hoje o petróleo e o gás natural, ele é, como é que fala, extraído, né, pelos Estados Unidos, pelo norte da América e por países europeus, impossibilitando assim que aquele povo, né, enriqueça das suas riquezas naturais. Quando eu falo povo, o povo africano, enriqueça das suas próprias, né, fontes naturais, porque tudo isso é tirado pelo outro, né, no caso, o homem branco. Então, quando a gente tem, né, por muito tempo, a África ela foi um país que ela foi mistificada como um país empobrecido, um país miserável, cheio de doenças, né? Mas tudo isso aconteceu pela ocorrência do homem branco, né? Pela interferência do homem branco no país, como eu disse, que foi lá, destruiu praticamente a cultura do país, e aí quando houve essa divisão, né, por territórios, tanto dos portugueses, espanhóis e franceses, quando eles dividiram essa população africana, eles não se preocuparam com a língua falada daquele povo, né, porque são várias línguas, vários dialetos falados na África. Eles não se preocuparam com a sua cultura, não se preocuparam com a sua religião, simplesmente catou e dividiu da maneira que eles quiseram. E por isso houve e ainda há vários conflitos, né, civis na África, deixando esse país cada vez mais empobrecido. A África também é um país que ela tem um grande percentual de pessoas analfabetas. E por que disso, né? Isso tudo também é cultural, inserido pelo colonizador, porque eles não querem pessoas pensantes, né? Eles não querem pessoas instruídas, é mais fácil de manipular. E aí, essa população negra que veio trazida, como eu disse, mais de 5 milhões de pessoas que foram trazidas aqui para o Brasil, igual nós, né? Quando eu falo nós, eu e pessoas, né? Que são descendentes desses povos, que são povos que foram escravizados e não povos escravos, né? Esses povos escravizados, na sua maioria, foram trazidos para cá, o tronco, né, dos povos bantus e dos povos iorubás,
que depois vão trazer características na nossa comida, na nossa cultura, em danças, né, no nosso samba e também outras particularidades, inclusive na nossa língua. Muitas palavras, né, que nós utilizamos são oriundas desse povo. E aí, no decorrer desses dias, a partir agora, né, de sexta-feira, a gente já vai começar a trazer essa divisão da África e de como foi a vida desses povos escravizados aqui no Brasil. Vou tentar trazer da melhor forma possível para que fique claro, para que a gente consiga desmistificar aí algumas coisas que foram trazidas, até mesmo para marginalizar esse povo negro, né, nos tratando como seres inferiores e incapazes, né, de ter um raciocínio, de ser um ser racional ou inteligente. E aí tudo isso é necessário para que a gente aprenda, para que a gente entenda o porquê, né, dessa reparação histórica que muita gente tanto fala e muita gente fala mal sem nem entender o porquê. E eu acho que por isso a introdução ela é essa, né, do que a gente vai trazer um pouco, o porquê do 20 de novembro, quem foi Zumbi dos Palmares, e que foi um dos maiores líderes, né, da resistência negra, e todo o trabalho hoje, né, desde então, do movimento negro, né, da intensificação desse movimento negro para que possa nos dar vozes, né, porque até então a nossa voz ela sempre foi dita pelo olhar do outro, pelo que o outro queria escrever, pelo que o outro queria dizer. E na grande maioria, esse outro era um outro branco, né, que contava a história à sua maneira. Então, por hoje é isso. Continuem nos acompanhando para que vocês entendam um pouco do continente africano e dessas influências que eles tiveram e ainda têm aqui no nosso país. Obrigada mais uma vez.